né? Época a gente em multinacional, então com Sim. hierarquia, né? Com todo o sistema de avaliação tradicional O disso. sucesso da pessoa era medida por ou prestar um concurso público ou entrar numa multinacional. Eram as duas carreiras assim que todo mundo queria seguir antigamente. Meu primeiro estágio foi na Kodak. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com o advogado, o Dr. Marcelo Branco, ele que é CEO da Solve, e o assunto do dia é startup. Marcelo, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Oi, Rafa, tudo Bom bom? dia. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou advogado, né? Formado em 94 aqui na Univap. Fiz minha carreira, iniciei como estagiário de escritório de advocacia, na época direito tributário, mas fui migrando para direito empresarial. Comecei a trabalhar em algumas empresas multinacionais, grandes empresas aí brasileiras também. E depois de um certo tempo, tendo percorrido toda a carreira, desde estagiário a diretor jurídico, resolvi mudar completamente. Não sabia exatamente o que fazer, mas fui fazer coaching, fui fazer um sabático aí de um ano, e aí recebi um convite para tirar uma ideia do papel na época, então montar uma primeira startup junto com outros 2 sócios. Sim. E depois aí de iniciar e adorar, eu resolvi virar realmente, efetivamente, um empreendedor. Criei a Solve e estou aí há 2 anos e meio tocando esse negócio. E aí, a primeira é mais difícil ou a segunda é mais difícil? O que você acha? Não, a primeira é mais difícil, né? A primeira, tudo é novo para você, e eu vim de um mercado completamente tradicional, então tinha saído de uma empresa nacional grande, totalmente estruturada, para 3 pessoas, né? 3 sócios ali, tirando uma ideia do papel. Então, a gente criou do nada, véspera de pandemia, totalmente digital. Foi realmente um desafio muito grande. Legal. Startup é um assunto que gera curiosidade, né? O pessoal escuta esse nome. O que diferencia uma empresa convencional, né, do mercado tradicional de uma startup, Marcelo? É legal você mencionar isso, porque eu acho assim até que essa diferença está diminuindo bastante, tá? Mas assim, uma startup, ela começa com uma ideia que traz uma grande inovação para um setor já tradicional. E a grande diferença dela é que ela é muito flexível, né? Ela tem que ser enxuta, ela tem que ser rápida, porque ela vem no modelo de teste, né? Você vai testando essa ideia, vai recebendo feedback de cliente, vai mudando. Então, às vezes, o produto que você estava pensando inicialmente, ela muda. E a empresa tradicional já é muito mais estruturada, muito mais difícil de você mudar isso, né? É muito mais avesso a risco, a velocidade é muito menor. Mas o mundo está mudando e as empresas também estão mudando, então cada vez mais esse conceito de startup eu vejo sendo aplicado no mercado tradicional, né? Nas empresas tradicionais. As empresas têm se aproximado mais desse modelo mais enxuto e mais dinâmico. Eu acredito que sim, é o que eu tenho visto, porque se não fizer isso, hoje em dia é difícil sobreviver, né? Sim, o custo operacional fica gigante, né? O custo operacional fica gigante, o mundo muda muito mais rápido, né? Então, aquele produto que era muito bom não dura mais 50 anos como era no passado, né? Sim. Então, hoje, em 5 anos, às vezes, o produto já não existe, outro novo, mais moderno, mais adaptado, acaba atropelando. Então, as empresas precisam ser mais ágeis mesmo. Hoje, assim, quais nichos que tem startups, assim, que você tem visto, assim, no mercado? Os nichos são os mais variados possíveis, né? Tem os mais conhecidos, mas assim, a startup ela vai se basear sempre numa ideia inovadora no mercado tradicional. Então, qualquer mercado existente, às vezes até um novo mercado pode ser criado por uma startup. A gente vai falar sempre de fintech, vai falar de health tech, vai falar de proptech. Então, mas mesmo esses setores, né, que antigamente a gente não falava, Construtech, por exemplo, PropTech, hoje em dia existe até uma interligação muito grande entre elas, né? Fintech, Construtech e PropTech, por exemplo, hoje em dia estão praticamente juntas, né? Falam de mais de um setor. A própria Solve é uma fintech, mas que tem muito de lawtech e muito de proptech no seu próprio negócio. Então, por mais que a gente queira classificar, às vezes ela navega por mais de uma área. Legal, vamos traduzir esses termos agora para quem está assistindo. O que é uma fintech, uma lawtech e uma proptech? Então vamos lá. Uma fintech é uma empresa, né, que começa como uma startup
que usa muita tecnologia, e esse conceito de startup com tecnologia é algo que É intrínseco. absolutamente intrínseco, né? Sim. Porque é a tecnologia que faz você poder ter um modelo replicável e escalável, né? Que a startup precisa ser. Ela tem que ser capaz de crescer muito, né? Em um modelo repetitivo. Então, fintech ali no mercado financeiro, com produtos financeiros, uma PropTech com propriedade, né, com properties, então com venda de imóveis ou com locação de imóveis, mas que tenha o imóvel investido, imbuído. Sim. E você tem também as Lawtechs, que aí você tem alguma coisa ligada ao mundo jurídico, né? Seja com legislação, seja com solução jurídica, Sim. enfim, alguma coisa ligada ao mundo jurídico. E você entrou nesse meio de campo aí, para poder oferecer crédito com garantia de imóveis, e geralmente imóveis de leilão, essa confusão aí, certo? Exatamente. Por isso que eu me tornei, vamos dizer, atraente para esse setor de startup, né? Eu tinha um conhecimento jurídico que eu adquiri na minha vida, resolvendo problemas, né? Então, quando você é gerente jurídico, diretor jurídico, a sua vida é resolver problemas da própria empresa, né? Então, quando eu fui chamado para o mundo de startup, foi para isso, para resolver os problemas da minha primeira startup, né? Oferecer uma solução que resolvia o problema dos clientes. E a Solve não é diferente disso, né? A gente trabalha com soluções de crédito para pessoas e condomínios, né? Envolvendo a dívida condominial, ou seja, a gente resolve o endividamento das pessoas ou resolve a inadimplência do condomínio com uma solução que ela navega pelo jurídico, né? Então, a gente está falando em pessoas, por exemplo, que estão com seus imóveis sendo executados, penhorados já e sendo levados a leilão. Porque dívida de condomínio você não pode alegar nem bem de família, né? Então, exato. A possibilidade de defesa é muito pequena. Então, a gente oferece solução para essas pessoas, inclusive a de venda do seu próprio imóvel. Então, mesmo o imóvel estando penhorado ou tendo uma restrição na matrícula, a gente ajuda a pessoa a vender. Então, acaba sendo uma fintech com a solução de crédito, uma Lawtech, que oferece uma solução mesmo quando a gente tem um problema jurídico. De um litígio, exatamente, né? Restrições jurídicas, e uma PropTech, porque a gente atua na venda desse imóvel que hoje tem restrição. Legal. Uma das questões que você falou no começo, Marcelo, da sua fala, é a respeito de testar, né, de validar o produto. Às vezes o produto daqui a pouco ele fica obsoleto. Como é que está sendo a aceitação desse produto que hoje a Solve está oferecendo? A aceitação é muito boa. Hoje tem pouca gente fazendo isso, né? E a grande parte das fintechs, por exemplo, não oferece essa solução que é a solução jurídica, né? De resolver o problema do cliente e resolver o endividamento para o condomínio, né? Então, a gente acaba navegando numa área que a maior parte das fintechs não atua. E acho que essa é uma das coisas que eu acho muito legal no mundo de startup, que para a gente valeu muito e para mim valeu muito, é ter um propósito. Sim. Então, a gente não só quer oferecer uma solução de crédito, né, mas também solucionar efetivamente o problema do cliente. A gente não quer ser mais um a endividar, aumentar o endividamento do nosso cliente. A gente quer ser alguém que soluciona o problema efetivamente dele. Então, achar essa solução, oferecer essa solução que faz a grande diferença do nosso produto. Então, quando a gente iniciou a fase de ideação, né, que é a primeira fase de uma startup, que é você ter a ideia, colocar no papel e começar a identificar quem é o cliente que você vai ajudar, qual é a solução que você vai dar para ele, como você vai fazer isso, né? A gente sempre teve um propósito muito claro, muito forte, né? Até gostaria de mencionar o meu amigo Daniel Priante, que foi quem trouxe essa necessidade da gente ter um propósito na empresa, para a gente oferecer essa solução que efetivamente ajudasse a vida do cliente. E, a partir daí, essa aceitação foi sempre muito grande, porque o cliente entende que a gente não está só dando uma solução de crédito, mas a minha solução de crédito resolve efetivamente o problema dele. Então, por isso, a aceitação sempre foi muito boa. Foi legal você ter falado que tem poucos players no mercado, porque eu acho que desse mercado de startups tem uma máxima lá que deu winner takes all, né? Então, o vencedor leva tudo, né? Então, como é que você enxerga isso? Então, tem poucos players no mercado e agora vocês precisam acelerar. Como é que é isso para vocês lá dentro? Assim, existe um livro, né, que fala o Oceano Azul, né? Então a gente sempre tenta navegar no Oceano Azul, que aonde você hoje não tem muita concorrência, não tem muita competição, e é uma analogia à figura de um oceano onde você tem muito tubarão, né? E o tubarão gera muito sangue ali, então o oceano fica vermelho. Onde não tem muito tubarão, o oceano está sempre azul.
Então, a gente sempre tenta navegar nesse oceano azul de poucos concorrentes atuando. E realmente, a grande diferença nossa é fazer esse mix de produto, né? De solução mesmo. Então, por isso a gente tem hoje pouco concorrente e por isso que a gente foi nesse setor. E isso é importante para a gente na questão de crescimento, porque nos possibilita, né, errar, arrumar, corrigir, melhorar, sem a competição de você estar com um concorrente, às vezes, na sua cola, né? Então, a gente conseguiu fazer isso por, até agora, 2 anos e meio, e agora a gente está numa trilha de crescimento. Então, estamos recebendo investimento agora de investidores, aí já num montante maior do que a gente teve no passado, e agora a gente está numa trilha de crescimento para a gente efetivamente conseguir isso que você está falando, né? Ter uma escala e se tornar relevante no setor. Legal. E você falou a respeito de investimentos. Vamos falar do financiamento de startup, que eu acho que é o maior gargalo, né? Porque no começo de uma empresa, em linhas gerais, ela já queima caixa, né? E numa startup, esse fenômeno ele é acelerado, né? A queima de caixa ele faz parte do modelo de negócio, né? Como é que funciona essa questão do financiamento? Quando vocês começaram e agora que vocês já têm aí um bom tempo de estrada? A gente começou, usando mais um termo em inglês, né? Bootstrapping, né? Que é usando o dinheiro dos próprios fundadores, né? Sim. Então, o começo foi com o pouco dinheiro que a gente tinha para colocar no negócio e tentar chegar ao produto minimamente viável, né? Que é o MVP, que é algo necessário para uma startup. Você tem que ter um produto que é aquele que você já fez os testes necessários, recebeu os feedbacks do seu cliente e fala, não, isso aqui dá para você investir, segue com ele, que é ele que vai fazer você ter o seu negócio e vai fazer esse negócio crescer. Então, durante esse período todo, foi com dinheiro nosso, então, fazendo do jeito que dá. E essa é outra característica de startup, é você ter pouco recurso e conseguir fazer mais com menos mesmo, né? É uma característica própria. É muito raro você ter uma startup com bastante investimento inicial que ela pode acelerar. É possível, mas o comum é você ter pouco recurso. E a gente seguiu com pouco recurso. E aí você vai fazendo as trilhas do crescimento de uma startup. Você tem uma trilha que é mais venture capital, que são essas empresas acostumadas, né, e que são fundos mesmo, que investem em empresas pequenas, mas que esperam um crescimento muito grande. Sim. Então, a empresa tem que crescer muito rápido e ela recebe mais dinheiro para isso. E tem essas empresas que são de um crescimento menos rápido, com menos investimento, e não com esses fundos de venture capital. Então, depois de você começar bootstrapping, você tem o investimento dos anjos, né, que é um segundo momento. Então, quando você já tem alguma ideia um pouco melhor, às vezes você tem a família mesmo, amigos, ou os 3 Fs, né, Family, Friends and Fool, que seriam família, amigos e tolos, né, que são as pessoas que acreditam na ideia. Na verdade, acreditam muito mais em você, Sim. no próprio fundador, do que no produto, na ideia mesmo, né? E depois você vai para os investidores anjos, depois o capital semente ali, que é quando a empresa já está um pouquinho melhor, já está começando a ganhar atração. Aí depois você tem série A, série B, série C, série D, a quantidade de séries necessárias e até chegar num IPO mesmo, quando você tem aí a consolidação da empresa no mercado de capitais. E é legal falar que hoje todos os grandes players do mercado global, eles eram startups. A gente pode falar de Uber, a gente pode falar de iFood, pode falar, enfim, do que você quiser. Amazon, todas elas começaram pequenininha e foram acelerando esse processo, né? E passaram por isso aqui que você falou, né? Exatamente. O fenômeno, ele cresceu mais ou menos na década de 90, né? E no Vale do Silício, então, por isso, a gente sempre fala que lá é o berço ali das startups, né? Estamos falando das empresas .com, então acho que a Amazon talvez é uma das primeiras mesmo ali que tem o maior destaque hoje em dia, né? Mas a gente vai falar em Google, a gente vai falar em, como você mencionou, Uber, WeWork, tem aí uma série de séries mesmo, né? Para quem gosta aí para assistir, para conhecer essa história toda. E lá você tinha essa trilha de crescimento de venture capital que a gente menciona, né? Então, a ideia mesmo que começa numa garagem, lá de uma casa lá na Califórnia, e depois vai fazer toda a trilha dos gigantes aí de empresas que a gente conhece hoje. Marcelo, você é advogado como eu, e a gente tem uma legislação brasileira que ela é complicada, para dizer o mínimo aí, né? Atrapalha bastante a vida de quem quer empreender e tal.
quem quer investir nesse tipo de empresa. Como é que você vê, então, a parte de legislação, né? Houve algum tipo de evolução? Tem uma proteção para quem quer investir por conta de blindar o patrimônio do sócio, patrimônio do investidor anjo, enfim, como é que você enxerga todo esse arcabouço jurídico? Eu acho assim que melhorou bastante, acho que ainda não é o ideal, mas a gente teve o marco legal da startup, a gente teve algumas mudanças legislativas que ajudaram bastante isso, né? O maior medo sempre foi, principalmente, lógico, né, na questão do patrimônio do sócio. Isso é algo que não muda muito, né? Você realmente vai ter sempre as figuras que a gente está acostumado mesmo de personalidade jurídica mesmo das empresas, né? Então, normalmente, você começa uma startup como uma limitada. Vai ser assim, até depois, futuramente, você mudar para uma SA, capital fechado, alguma coisa assim. Então, não é nada diferente do que nós estamos acostumados. Mas acho que o principal ponto é na questão mesmo de investimento, né? Os investidores terem um ambiente que eles se sentem confortáveis de fazer o investimento e não aqueles receios que a gente tem de uma reclamação trabalhista e acabar no colo de um investidor que só colocou o dinheiro ali e não tem qualquer tipo de participação na sociedade. Então, as mudanças que houve na legislação possibilitaram esse investimento com maior segurança. Então, hoje eu vejo um ambiente bom, não o melhor possível. Nos Estados Unidos, lógico, existe uma segurança muito maior para o investidor. Tanto é que os fundos de venture capital estrangeiros, normalmente, eles usam estruturas, né, ainda no exterior para fazer o investimento aqui no Brasil. Mas, assim, hoje a gente tem um ambiente muito mais seguro e que tem bastante investimento de uma forma segura para o investidor. Legal. E para dar saída para esse pessoal, Marcelo, que eu acho que também deve ser um outro problema, né? Porque, como você disse, ele não é dono, né? Ele não é sócio ali, ele está entrando com capital anjo e ele espera ser remunerado, né, de uma forma escalável, provavelmente, né? Acompanhando o ritmo do negócio, né? Então, a empresa vale X, ele quer que a empresa valha 100X e o capital dele seja remunerado 100 vezes pelo risco que ele está tomando, né? Sim. Como é que a gente consegue dar vazão para esse povo? Porque a gente está falando de uma empresa que nasceu para crescer, mas ela não está listada na bolsa, enfim, não é tão fácil assim sair, né? Se um dia ela chegar lá, legal, fica fácil. Mas e quando não chega? Como é que você dá saída para esse pessoal? Esse é um grande desafio, acho que talvez o desafio mais difícil, né? Não sei se é o mais comum, mas é o mais difícil para as startups. Quando você entra na trilha do Venture Capital, então, e vamos falar dos grandes fundos de Venture Capital, né? Esse modelo é exatamente isso que você falou. Eles vão querer grandes múltiplos mesmo, e a saída normalmente é para um IPO, porque a empresa é tão grande que dificilmente ela vai ser comprada, né, por um outro player para dar essa saída de tantos múltiplos aí que um grande fundo de Venture Capital vai querer. E a gente está passando um fenômeno, especialmente aqui no Brasil, né, de pouquíssimos IPOs. Então, a gente tem, por isso, recentemente, a gente viu algo que a gente chamava de inverno dos investimentos, inverno das venture capitals, porque, como não está havendo IPO, não está tendo a saída dos grandes fundos. Então, o dinheiro que eles fizeram investimentos não está circulando no mercado, né? Então, está parado, esperando a saída dessas grandes empresas, né? E, nesse meio tempo, surgiram outros fundos menores, né? E vão surgindo outros fundos menores que precisam de múltiplos menores também. Sim. Então, em vez dos 100 vezes que você mencionou, eles se contentam com 30 vezes, se contentam com 20 vezes, né? Até os micro, então, aí muito mais anjos, muito mais family offices também, que passaram a investir com múltiplos também menores, né? Para eles estão felizes com múltiplo de 10, múltiplo de 20, então a coisa se torna mais fácil. Então, hoje em dia, o que eu vejo bastante, né, é muito menos cheques grandes, de grandes players que estão investindo realmente em ideias que são muito mais promissoras, então muito menos cheques em grandes negócios que eles entendem mais viáveis, né? E muito mais fundos menores, family offices, investidores anjos também. Isso acho que é um fenômeno também, bastante gente deixou de investir ou imóvel ou empresa para investir em startups, né? Então surgiram cheques menores e mais pulverizados também. Sim, legal. E curiosidade minha, a Solve começou com os 3 sócios. Eu imagino que eram só vocês 3 ali trabalhando, nem empregada deveria ter, ou se tivesse era... Não.
Eu, João Pedro e o Vitor fazendo de tudo um pouquinho. E hoje já cresceu essa estrutura? Como é que tá isso, Marcelo? Não, hoje cresceu, a gente está com 22 pessoas, devemos fechar o ano com 42 a 44 pessoas mais ou menos. Como falei, a gente está, esse ano é uma trilha aí de um crescimento, a nossa tentativa é de fazer 3 vezes o valor do ano passado, né, em receita e em crédito concedido também para isso. E essa é a maior dificuldade também, né? Quando você falou assim que o capital, né, é a grande dificuldade de uma startup, eu acrescento que é pessoas também, né? Porque é muito difícil você ter sócios, né? Qualquer empresário que tem sócios sabe o quanto difícil é, sim, né? sim. E ainda mais quando você está numa situação difícil como essa, de pouco recurso e de ideia e que você tem que ter um comprometimento muito grande, né? Então, assim, eu dei muita sorte com meus 2 sócios da Vive, o Juan e o Fernando, e agora com o João Pedro e o Vitor na Solve também. Então, primeiramente, dei muita sorte com meus sócios, comprometidos, vivendo o mesmo sonho, né, do que eu, e agora com o time, né? Também é a mesma questão. A gente não é tão sedutor como uma multinacional na questão de salário, na questão de benefícios, né, de segurança do negócio, mas as pessoas que vêm trabalhar numa startup vêm com um propósito, vêm com uma ideia de crescer e a gente consegue atender isso. Então, essa parte de pessoas é algo muito legal. E aproveitando como curiosidade também, criou-se aquele clima de Google, né? Que o pessoal faz aqueles cama, sala de jogos, enfim, ou não precisa disso para o pessoal se sentir motivado a trabalhar? Não precisa. É lógico que você, naturalmente, né, o ambiente de startup é um ambiente muito mais relaxado, né? Então, eu estou aqui de camisa polo, né? Não me lembro a última vez que eu usei um terno e gravata, então, muito menos, nem em casamento eu tenho usado mais. E a gente está num coworking, por exemplo, né? Não temos um escritório próprio. Então, esse ambiente realmente é mais relaxado, muito mais simples, né? Para a gente viver como no dia a dia. E aí, essa ideação que a gente tem, né, da mesa de ping-pong e tudo mais, tem no coworking, mas não é algo efetivamente necessário para o pessoal se motivar. É que na prática acontece assim, é muita gente jovem, né? É muita gente, às vezes, no primeiro emprego, é muita gente de tecnologia, e esse pessoal tem uma ideia muito diferente do que a gente teve, especialmente eu, que sou geração X, né? Eles trabalham para o propósito, eles gostam de ter flexibilidade no trabalho, então você tem que adaptar a sua empresa à geração que você está vivendo, né? Então, o pessoal digital é um pessoal muito mais averso, né, a regras, então é nesse ambiente que você vive. Mas o pessoal vem pelo propósito, especialmente. Então, quem está com a gente... Você antecipou a minha próxima pergunta, que era justamente como é que você administra essa geração, cara. Porque é uma geração que pensa muito diferente da gente, né? Eles têm uma outra cabeça mesmo. Não, e é muito legal dizer isso, porque, assim, de novo, eu sou geração X. Eu fiz a minha carreira, né, na época que a gente falava em workaholic, né, época que a gente... em multinacional, então, com hierarquia, né, com... todo o sistema de avaliação tradicional disso. O sucesso da pessoa era medida por ou prestar um concurso público ou entrar numa multinacional. Eram as 2 carreiras assim que todo mundo queria seguir antigamente. Meu primeiro estágio foi na Kodak. Então, vamos lá. Faz tempo. Quem vai lembrar disso, né? Então, vivi isso. E agora estou vivendo uma outra vida, né? Então, você tem que se adaptar. Isso foi uma característica acho que eu consegui adquirir nas empresas por onde eu passei na minha carreira. E agora a mesma coisa. Então, o mundo é diferente, as pessoas são diferentes, se motivam de uma forma diferente. E eu dei sorte de entrar numa startup quando o mundo está vivendo uma outra revolução, que é do trabalho remoto e do trabalho híbrido, né? A gente começou a Vive, minha primeira startup, no final de 2019. Em março, a gente teve a pandemia, exatamente. Então, a gente começou... e os nossos investidores, na época, eles continuam comigo, são os fundadores da Mobly, e dentro da Mobly. E a Mobly já era uma startup, né, que hoje adquiriu a Tokstok, mas na época era muito menor, a gente estava no escritório sem uma impressora, sem nenhum papel. Então, eu comecei, né, a minha vida em startup já vivendo esse ambiente. E com a pandemia, a gente foi para 100% remoto. Então, eu aprendi, né, a criar uma empresa junto com outras pessoas,
é 100% remota. Então, para a Solve, isso não foi diferente. Hoje, nós somos, se não me engano, 5 ou 6 pessoas em São Paulo apenas, dos 22. Sim. O restante estão todos espalhados aí pelo Brasil. A gente até tinha uma funcionária em Portugal. Mas tem gente em Curitiba, em Búzios, em Itajubá, em diversos, Rio de Janeiro, locais, e a gente aprende a administrar isso, entendeu? A gente aprende a fazer os nossos one-on-ones, que a gente chama, então são reuniões periódicas, 1 a 1, para a gente falar sobre como é que a pessoa está, sobre criar um plano de desenvolvimento da própria pessoa, dentro do trabalho e pessoalmente. A gente tem, às vezes, algumas atividades remotas mesmo, de descontração, a gente tem nossas festas, a gente tem... E isso é algo natural para a pessoa que, desde o primeiro dia, já está acostumada a viver essa nova realidade, né? Marcelo, outra coisa. Vamos lá. Você falou que é difícil o fluxo de caixa, administrar tudo isso. Meu amigo, como é que você faz hoje com 22 funcionários, que a gente sabe que a maioria da área de tecnologia, né, normal para uma startup, e que é um público que é bem remunerado, né? Eu acho que é uma das poucas profissões no país que sai empregado com bons salários, né? Como é que é isso para você? Porque você tem que ter o dinheirinho ali para fornecer, né, para o teu produto mesmo, que é empréstimos, enfim, e ainda administrar toda essa massa salarial, os impostos que incidem, enfim, como é que é isso para você? É o desafio do empreendedor, né? A nossa área de tech, ela é liderada pelo meu sócio Vitor, né? Ele é da Universidade Federal do Paraná e ele trouxe muita gente de lá, né? Sim. Então, pessoas que estudavam com ele ou pessoas que vêm da universidade e trabalham remotamente. Então, por exemplo, hoje não tem ninguém de tech em São Paulo, que é uma região mais cara, né? O custo de vida é mais caro e tudo mais. Então, eles estão lá em Curitiba. Então, essas são saídas, soluções que você vai achando conforme você vai administrando uma empresa, né? Mas o mundo também, por ser remoto, né? Então, as pessoas de Curitiba são facilmente trazidas, né, para uma empresa de São Paulo ou uma empresa do exterior. E hoje eu concorro com empresas estrangeiras, inclusive, né, que buscam pessoas do Brasil que falam inglês e simplesmente vão trabalhar na Estônia, vão trabalhar no leste europeu, vão trabalhar em diversos lugares que você nunca imaginaria que você perderia pessoas. A área de games e na área de bets, mundialmente, né, está crescendo e eles estão disputando, hoje em dia, os nossos técnicos aqui, exatamente, em Curitiba, por exemplo. Então, é um desafio constante. Eu não tenho um segredo para te falar, mas são coisas que você vai descobrindo no dia a dia e vai achando soluções. Esse é o trabalho do empreendedor. É isso que nos motiva todo dia a acordar e ter um desafio novo para resolver. Não tem um dia igual, todo dia é diferente. Outro dia eu vi uma pessoa falando uma frase que me pegou bastante e eu tenho aplicado muito, né? Que diz o seguinte, né? Que criança reclama, adulto resolve. Então, eu adoto isso para empreendedor. Puxa, eu não vou ficar reclamando, vamos lá, vamos resolver qual é o problema do dia, é esse meu papel e vamos que vamos. E vamos lá, e para crescer, Marcelo, como é que a gente faz, bicho? Porque você está lá no mercado concorrendo com alguns players, mas é um mercado, assim, de certo ponto, desconhecido e bem nichado, né? Que quem toma conhecimento é quem tem processo, é advogado, enfim. Como é que vocês conseguem fazer esse processo de crescimento, de alcançar o seu cliente ideal? Eu diria o seguinte, você precisa de gente boa, de todos os lados. A primeira coisa, e isso funciona muito para mim, tá? Isso acho que é bem individual, Rafa. Eu, quando decidi ir para o mundo startup, eu decidi porque uma das coisas que eu percebi é que eu gosto de trabalhar no ambiente colaborativo. Eu gosto de trabalhar com outras pessoas em prol de um projeto. Então, eu nunca pensei na possibilidade de abrir um escritório de advocacia e eu tocar isso. Eu queria algo um pouco mais colaborativo. Em startup a gente encontra isso. Então, eu rapidamente decidi ter sócios, né, para me ajudar nisso. Logo em seguida, a gente recebeu o investimento da Terracota Ventures, por exemplo. Então, eles são um fundo hoje de Venture Capital e outras atividades do mercado imobiliário. Eu diria que, para mim, são a maior referência que a gente tem no mercado imobiliário hoje, que estão junto com a gente. Então, eles nos ajudam também em encontrar soluções, encontrar parceiros, encontrar investidores, a melhorar a nossa forma de administrar. A gente tem outros investidores também que foram todos trazidos muito a dedo, sabe? Muita gente do mercado imobiliário, muita gente, o pessoal da Mobile, por exemplo, né, que entende como fazer uma startup crescer. Então, eu entendo que para nosso crescimento, para o nosso sucesso, a gente depende de ter parceiros, pessoas que remam junto
para esse sucesso, para esse crescimento. Então, a gente está fazendo isso. No nosso modelo de negócio, é exatamente isso. É trazer pessoas que efetivamente agregam ao negócio, que podem nos dar solução, que abrem portas, que fazem conexões, que nos ajudam a ser melhores, a trazer capital, que é fundamental, para esse crescimento. Então, assim, hoje a gente tem um produto que a gente sabe fazer, então, dentro de casa, a gente sabe como fazer, a gente sabe como melhorar, a gente sabe como atingir o cliente que a gente precisa, mas você precisa de outros parceiros aí te trazendo aquilo que falta, né? Que é capital, que é ideia, que é novas portas, que é ideias de novos negócios e assim por diante. E quando a gente fala do mercado jurídico, né? Você falou, você tem um pezinho ali nas Lautechs. Um dos gargalos é a morosidade dos tribunais, enfim, a gente está falando de imóveis de leilão e tal. Isso tem esbarrado, tem sido um problema para vocês? Como é que você vê? Porque o jurídico, ele costuma atrapalhar. A lentidão dos tribunais, ela é meio difícil de contornar ali, talvez na velocidade que uma startup precisa, né? De que forma você enxerga isso? Você que trabalha com isso, tá no dia a dia. Tá, vou falar o que eu acho legal e o que eu não acho, tá? Eu não vou falar só mal, não. Eu sou um advogado que não queria viver mais esse mundo da velha advocacia, né? Eu sou do tempo ainda de ter a barriga no balcão para ver se o processo foi à conclusão ou não, né? E quando fosse conclusão, ter certeza que ele estava na mesa do juiz, porque às vezes estava lá, né, certificado que estava concluso, mas estava lá ainda paradinho ali na prateleira, né? Então, sou dessa época. Isso eu não queria viver mais. Então, assim, o processo eletrônico mudou demais. Isso, então, facilitou demais. Então, você poder despachar hoje eletronicamente. Então, aquilo que a gente fazia fisicamente facilitou demais. E hoje a gente usa a tecnologia exatamente para isso, para identificar todos os casos nos processos judiciais, né? E a gente possibilita a redução até do problema do judiciário. Então, hoje em dia, processos judiciais, né, de execução de dívida de condomínio, a gente chega a acordo, suspende esse processo. Então, não dá mais problema para o juiz até a gente ter a solução do caso, né? Então, e a ideia, a solução do caso, acabamos com o litígio. Então, a gente atua muito, acho que no lado bom do judiciário, que é eliminar o crescimento constante dos processos, achar soluções que diminuam o litígio ou, no mínimo, encurtem o prazo dele. O trabalho de vocês é quase uma intermediação de conciliação ali, né? Assim, eu acho muito legal a história do colaborativo, né? Que assim, eu e o judiciário juntos conseguimos achar uma solução para o litígio, né? O judiciário ele está lá para dar uma solução, mas não necessariamente a melhor solução, né? Tipo assim, putz, já que vocês trouxeram um problema aqui, né, eu vou ter que achar uma solução e vou seguir a lei e a solução vai ser aplicada. Mas isso tem, como você falou, o tempo, o custo emocional disso, né? Sim. A gente, quando leva uma solução, né, e que o nosso cliente faz um acordo, seja o condomínio, seja o próprio devedor, né, a gente está resolvendo esse problema da melhor forma para ele, né? O condomínio recebe o que ele tem a receber, o cliente recebe o prazo ou a melhor condição que a gente está oferecendo para ele, vende o imóvel, enfim, e resolve aquilo lá. E o advogado é a mesma coisa, ele consegue apresentar para o seu cliente uma solução, recebe seus honorários, então, assim, no final é um ganha-ganha para todo mundo. Então, isso eu gosto do meu trabalho, isso Sim. eu gosto do judiciário, é fazer isso junto com o judiciário para achar a melhor solução. Qual o ponto negativo? É a discrepância de decisões judiciais. Então, você, mesmo estando, como a gente bem sabe, né? Mesmo estando na lei, mesmo você usando a mesma petição, você tem um juiz que decide de um jeito, outro que decide de outro. E, assim, quantos juízes a gente for levar, tem uma infinidade de decisões diferentes que a gente consegue ter, né? E aí, infelizmente, aí você tem que agravar, então você tem que usar um recurso que era desnecessário. Uma questão que, às vezes, é muito óbvia, né? E, às vezes, num embargo de declaração, parece que é aquela história, né? Parece que eu não lê o embargo de declaração, né, de uma decisão que é repetida, que você mostra dezenas de decisões no mesmo sentido de algo que não é variável, né? O que a gente faz é muito repetitivo, que é a história da startup. Então, todas as nossas petições são iguais, todos os nossos acordos são iguais, todo o produto que a gente faz é igual, né? E as decisões são diferentes, ainda assim. Na sexta-feira eu tive a oportunidade de gravar um podcast, eu estava falando justamente sobre isso, a dificuldade que é lidar com isso, de decisões diferentes, né? Essa questão do livre convencimento motivado, que é o famoso juiz decide do jeito que quiser, ele atrapalha um pouquinho a gente, cá entre nós, né? Para vocês, então, deve ser um porre. Mas é algo que também a gente vai construir, né? E a gente, às vezes, talvez, eu acho que falha um pouco, né? Até da nossa parte mesmo, de não tentar mostrar isso para os juízes, né? Existe uma distância muito grande ainda, né, entre quem advoga e o juiz, né?
vamos trabalhar juntos, né? Posso mostrar o que eu faço para você entender, para quando eu vier aqui, né, você solucionar mais facilmente? Então, eu ainda tenho essa ambição de acreditar, né, que a gente vai conseguir, talvez, mostrar isso para o juiz, do trabalho que a gente faz, para que antes do caso chegar lá, ele já entenda que o que está chegando ali é uma solução boa para todo mundo, e se o cliente quer, e se o condomínio quer, né? Quem é o judiciário para dizer diferente, sendo que está nos termos da lei, exatamente. Sim. Então, cumprindo todos os requisitos legais e normais, né? As partes têm liberalidade para decidir ali. E falando sobre a diferença que vocês fazem na sociedade, né? Cara, eu imagino que o impacto para quem é beneficiado desses acordos que vocês acabam solucionando aí por meio do crédito é brutal, né? Porque o cara tá em vias de perder o imóvel, às vezes é o único imóvel, o imóvel de família, aquele que ele sonhou, a família dele, né, vive bem naquele lugar. Como é que você enxerga essa parte assim da missão mesmo, de entregar algo de bom para a sociedade? Não, perfeito. Você viu perfeitamente o que acontece. A gente tem muitos relatos espontâneos de pessoas dizendo aquilo que a gente acreditava. Que ela estava no pior momento da vida dela, prestes a perder a casa, né, que ainda hoje, né, é o bem mais valioso que uma pessoa pode ter, o seu lar, né, e ela já não encontrava mais solução. Né, porque não há uma solução hoje no mercado para pessoas que estão vivendo esse momento, né, às vésperas de perder seu imóvel num leilão, seja por financiamento imobiliário, seja por dívida de condomínio. Então, quando ela enxerga, né, essa luz no fim do túnel e efetivamente a gente consegue sucesso, né, puxa vida, é muito gratificante. A gente acredita que a gente cumpre nossa missão. Inclusive, a nossa missão fala em ajudar famílias e gerar negócios. Então, está dentro da nossa missão achar uma solução para elas que a gente consiga atingir esse objetivo. Então, a gente se sente muito gratificado. E você falou, puxa vida, né? Como é que você motiva as pessoas, tal? Isso é um fator motivante, por incrível que pareça. Toda vez que a gente tem um relato positivo, a gente circula entre os colaboradores e eles entendem o quanto eles impactam a vida das pessoas trazendo uma solução dessa. Então, nosso papel é mostrar essa solução, é conseguir deixar claro para essa pessoa, né, que a gente não está enganando ela, que a gente não está efetivamente aumentando o custo dela, e sim oferecendo uma solução a mais. Não somos a única solução, mas oferecendo uma solução a mais que ela pode adotar para resolver o problema dela. Então, a gente sabe, pessoas estão num momento vulnerável, emocional, e de uma posição financeira difícil, e que a gente está lá para explicar, para deixar muito claro e fazer um negócio, em 90% das vezes acompanhado do advogado, que a gente fica muito feliz também, porque o advogado certifica aquilo que a gente está fazendo, né, e dá mais segurança para o cliente. Eu nem sei se você pode abrir, mas qual valor foi avaliado a Solve na última rodada? Não pode abrir. Vamos lá. Não, o que eu posso dizer, assim, a gente tem crescido mesmo no valuation 3 vezes desde 2022, tá? Certo. Então, final de 23 a gente valia 3 vezes o que a gente valia em 22, e o final de 24, 3 vezes também. Então, para os nossos investidores, né, que a nossa primeira rodada aconteceu em 2024, né? Começando em 24, agora para 25 a gente está entregando 3 vezes o valor que eles investiram, né? E a ideia é que ao final de 2025 a gente siga nesse crescimento de 3 vezes, ainda 3 vezes. Depois vai diminuindo um pouquinho, então normalmente o múltiplo é 3, depois 2 vezes, 2 vezes e 2 vezes, né? Sim. E a gente segue essa trilha por enquanto. Legal, então eu sei que a sua hora é cara. Imagina. Marcelo, obrigado por ter vindo, né? O nosso propósito aqui era bater meia horinha de papo, a gente conseguiu aí. Cara, você deu uma aula para quem está assistindo. Eu tenho certeza que quem gosta da matéria tem muito para aprender. Desde já, muito obrigado por ter vindo. E eu vou abrir o microfone para você se despedir, meu amigo. Não, eu agradeço demais a oportunidade de poder falar da Solve, de falar de startup. É o que eu gosto. Tanto eu tentei ao máximo ser o menos jurídico possível, né? E falar muito mais talvez de negócios dentro desse mundo jurídico. É algo que eu realmente estou apaixonado em fazer, esse empreendedorismo dentro desse modelo de negócios, e ter a oportunidade de falar com você foi muito legal. Eu acho muito bacana esse programa que tenta desmistificar e trazer diversos assuntos para advogado. Você está sendo aí um empreendedor, né, nessa matéria, então estou falando aqui de empreendedor para empreendedor. E fico muito feliz de a gente ter um espaço desse para poder divulgar, e estou aqui à disposição para falar desse e outros assuntos, tá bom? Legal.
Então é isso, siga as nossas redes sociais, se inscreve no canal e até o próximo episódio.